Olá, tudo bem? Eu sou Tiago Constâncio, do Médio Portal. Que bom que você está aqui de novo com a gente. Você que é responsável pela educação continuada, pela área de qualidade, é gestor de hospital, e está se beneficiando aí do nosso conteúdo, esse conteúdo gratuito. Espero que a gente esteja contribuindo para que você aperfeiçoe seu trabalho e entregue resultados cada vez mais alinhados ao que a sua instituição precisa, as necessidades dela. Bom, hoje a gente tem uma pessoa muito especial com a gente, é a Ivana Siqueira. Olá, Ivana, tudo bem? Olá, Tiago, como vai? Tudo jóia. Obrigado pela presença aqui, Ivana. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Espero que esse bate-papo contribua muito com quem nos está escutando Com e que certeza. depois aí continuemos essa nossa conversa. Isso aí, muito legal. A, a Ivana é enfermeira, tem doutorado em enfermagem pela Escola de Enfermagem da USP, uma vasta experiência como executiva. Ela é hoje consultora nas áreas de gestão de serviços assistenciais, hotelaria, melhores práticas e educação em saúde. Passou também durante a formação pela Fundação Getúlio Vargas, no curso de especialização em gestão de serviços de saúde, lá pelo PROASA, uma experiência bem interessante. E de 2005 a 2017, ela teve uma experiência como executiva de melhores práticas, educação corporativa, foi diretora assistencial e superintendente de atendimento e operações no Hospital Sírio-Libanês. Uma experiência muito rica que a gente acredita que vai ser interessante para a gente hoje aprender, pessoa que a gente admira muito e quer estar perto, quer estar ouvindo e discutindo o que afeta aí o dia a dia do hospital. Bom, então vamos começar. O nosso tema hoje é a educação e capacitação de profissionais de saúde. A Ivana tem um livro publicado que fala sobre modelo de desenvolvimento de profissionais de saúde. E a gente vai conversar sobre esse tema em vários aspectos. Mas a gente começa sempre perguntando, Ivana, como é que a educação chegou até você? Como é que tudo isso começou? Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, bom, eu acho que a educação ela está na vida dos profissionais desde sempre. Desde que eu me formei, eu, na verdade, sempre exerci atividade de ensino, participando ativamente como aluna, como facilitadora. E depois, quando eu ingressei no mundo da gestão, eu entendi que ela se tornaria a sustentação de toda a qualidade e segurança assistencial que pudéssemos ter no local que estaríamos trabalhando. E com o passar do tempo, entendi que, além de qualidade e segurança, havia uma implicação muito grande no desenvolvimento pessoal e, portanto, organizacional, onde a eficiência estaria completamente ligada. E isso foi um desafio interessante que me fez pensar, e eu gostava muito de usar um desenho quando eu estava ali exercendo algumas atividades executivas, onde eu punha três coisas para simplificar. A primeira é que eu tinha que construir a melhor prática pelo conhecimento. Isso parece tão óbvio, mas não é tão óbvio, porque o conhecimento ele tem que ser aplicável. E eu entendi que a gestão ela tinha que ter a capacidade de conseguir que o conteúdo fosse aplicável, que as pessoas conseguissem fazer aquilo que elas sabiam. Isso nós vamos ver no decorrer do nosso bate-papo. A segunda coisa é que eu tinha que ter um bom modelo de desenvolvimento de pessoas, que as pessoas se sentissem motivadas, que coubesse na rotina das pessoas, que tivesse a ver com a finalidade e o propósito daquela instituição. E depois de tudo isso feito, eu entendi que a gente precisava manter, e aí também era muito difícil. Eu precisaria de indicadores, eu precisaria de um propósito e de pessoas que mantivessem aquilo
numa agenda de planejamento que precisaria ser seguido à risca. Eu acho que para começar tá bom, Tiago. Com certeza. A gente está falando já de estratégia, né? Ou seja, 3 pilares aí para começar a pensar um programa de educação, um programa de capacitação dentro dos hospitais. Ou seja, trazer para a prática, quanto mais ativo e contextualizado, melhor. A ideia de mensuração do que se faz, isso com certeza, para iniciar, vale a pena se debruçar e pensar. Você também teve uma experiência como docente, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso, Ivan? Sim, sim. Como docente, a busca, além de aperfeiçoamento dos profissionais, era a integração. A integração em todos os níveis, a integração multidisciplinar, a docência faz com que pensemos em cursos cada vez mais multiprofissionais, multidisciplinares. Isso fazia com que pensemos em conteúdos comuns. Era muito bom ver um fisioterapeuta falando para enfermeiros, para médicos, para fonoaudiólogos, por que não? Desde que a construção conjunta dos conteúdos pudesse atender a todas essas categorias. E é claro que quando chegássemos em conteúdos específicos, isso deveria ser respeitado e isso estaria com os docentes específicos daquela área. A outra situação bastante interessante que a docência traz, e aí eu vou abrir um pouco na questão de podemos construir cursos, é a integração da prática com o ensino. Ter alunos em formação dentro das instituições traz um aprendizado, uma motivação, um questionamento, uma crítica muito grande aos profissionais que lá estão. E isso certamente tem grandes enriquecimentos. E além de que, né, vamos conhecer nossos alunos, vamos poder formá-los e quem sabe eles serão os próximos colaboradores daquela empresa. Né? Isso posso te dizer por baixo, que faz com que os tempos de treinamento admissional possam reduzir em média de 60 dias, 30 dias para 15. Isso em termos de custo, multiplicado pelo número de admissões que se tem numa instituição, é fantástico. Fantástico, fantástico. Essa nova geração que está entrando nos hospitais, está entrando no mercado de trabalho aí, Ivana, precisa de alguma abordagem diferente das tradicionais? Qual a sua visão sobre isso em relação a treinamento? Eu acho que não só a geração atual, mas a gente tem que seguir o que o mundo está fazendo, né? E tem algumas coisas que o mundo nos dita. Primeiro, a agilidade, a rapidez, o mundo econômico, a sustentabilidade. Então, eu acho que tudo numa empresa tem que ser tratado dessa forma. Nesse sentido, eu entendo que as tecnologias educacionais, elas vêm a todo vapor para ajudar nós, gestores, a fazer encaminhamentos com estilos muito próprios e pessoais. O que eu quero dizer isso? Que eu acho que uma coisa bastante importante é que dentro de um hospital as pessoas são muito diferentes. Elas têm formações diferentes, elas vão de categorias técnicas a categorias universitárias, elas aplicam situações muito diferentes que seus conhecimentos proporcionam. Então, ao mesmo tempo, você tem um médico altamente especializado e talvez um profissional, um técnico de enfermagem mais novo, mais recém-formado, com um conteúdo de muito básico, trabalhando lado a lado. E quando a gente pensa em treinamento, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, muito possivelmente, se a gente quer fazer coisas multidisciplinares, nós estejamos utilizando mesmas tecnologias, mesmas metodologias e mesmas linguagens para esses públicos tão diferentes. E aí eu posso dizer com muita tranquilidade que coisas que profissionais técnicos vão amar, profissionais altamente especializados vão achar muito sem graça. Isso faz com que às vezes trabalhemos conteúdos imensos e até caros e eles não são usufruídos. E as pessoas falam, é coisa chata. Então, acho que o primeiro passo que talvez a gente possa contribuir
é dizer que os públicos têm linguagens diferentes, devem ter conteúdos que se aproximem à entrega que eles possam dar na sua prática, ou seja, pessoas mais especializadas devem ter conteúdos mais especializados, profissionais técnicos vão se beneficiar muito de filmes, de coisas como eu faço. E isso a tecnologia é fantástica, porque ela pode te oferecer através de um perfil, do seu perfil, da sua categoria profissional, se conectada a isso, né, num ambiente tecnológico, numa plataforma, ela pode te oferecer a colocação de 3 conteúdos sobre o mesmo assunto. E, além disso, você vai poder contar os tempos que você fica fora ali do seu ambiente de trabalho, se autoeducando ou fazendo um treinamento. E tem a possibilidade de fazer aí uns questionamentos ou um bate-papo, uma interação para ver a retenção ou a crítica que você teve sobre aquele assunto. E isso pode ser num notebook, pode ser dentro do hospital, pode ser fora do hospital. Então, eu acho que a possibilidade de uso de tecnologias portáteis, de pensar que as pessoas não vão conseguir sair dos seus postos de trabalho em grupo, abandonar os pacientes e vão fazer um treinamento, isso não cabe mais. E que, especialmente, um instrutor, um facilitador, um docente, é um profissional caro. E talvez o melhor profissional que você tem ali na sua assistência. E você vai estar tirando ele, muitas vezes, para estar falando assuntos que alguns vão aproveitar, outros nem tanto, porque muito possivelmente você construiu conteúdos muito similares. Ou seja, para públicos tão diferentes. Exatamente. Ou seja, o conteúdo não pode servir para todos, né? Ele precisa falar a língua de cada público, cada perfil, além de precisar continuamente alcançar essas pessoas e simultaneamente. É um grande desafio que a tecnologia pode ajudar, né? Muito, muito. Eu acho que é o pensamento que os gestores têm que ter, né? Nessa possibilidade de uma categorização, de um alinhamento com as entregas esperadas dos profissionais. Então, o nível técnico é um, o nível universitário é outro. Eu acho que o foco na empresa tem que ser muito garantido. Então, empresas que vão saber considerar que ela vai ter uma alta frequência de traumatizados, tem que dar um grande foco ao trauma. Hospitais que vão dar um alto enfoque em oncologia, um alto enfoque em oncologia. Não que você não deva ver as outras disciplinas, deva, mas os enfoques e o peso daquilo tem que ser diferente. E essa é alguma coisa que às vezes nos planejamentos não são considerados, porque tem uma coisa na saúde, especialmente nas áreas, eu acho que os médicos fazem isso melhor, mas os outros profissionais menos, né? Que você tem que saber tudo. Então, é muito comum alguém parar ali numa clínica ortopédica e aí o paciente tem um problema renal e todo mundo acha que vai entender de rim. Isso é até um perigo, porque se eu não lido com aparelhos não faço uma diálise peritoneal há muito tempo, eu posso estar pondo em risco a segurança desse paciente. Então, essas coisas, eu acho que elas devem ser pensadas, né? E aí, de novo, a tecnologia pode nos ajudar não só a formar pessoas, como localizar onde estão esses profissionais que estão trabalhando talvez em outras áreas, mas eu sei que ele tem ali num prontuário disponível, que ele é um especialista e que talvez eu tenha até registrado que ele já fez as habilidades dele, né? Que ele já tenha feito tantas diálises no ano, etc. Isso é infinito, Thiago, é tão interessante o que a gente pode fazer, desde que isso seja planejado, pensado, é infinito. Muito legal. E, Ivana, você teve o privilégio de passar por várias áreas e pensar também em desenvolvimento, em progressão funcional. E você fala sobre isso no seu livro, né? Na oportunidade de crescimento profissional. É possível, então, a gente alinhar essa questão dos treinamentos, da capacitação ao desenvolvimento, à carreira? Como é que é a tua experiência nisso? Sim. Eu acho que esse é um dever que a gente tem, de planejar sobre isso, né? Então, voltando naquela nosso outro papo, que todos não vão saber tudo, e qual é o enfoque crítico da tua empresa, eu acho que isso tem que acompanhar a construção dos conteúdos.
dos conteúdos que vão servir para capacitar os nossos colaboradores, desenvolver e especializar. Então, neste sentido, eu acho que as carreiras, elas devem ter conteúdos que precisam ser organizados. No livro que eu tive a oportunidade de escrever, o que a gente fez, na verdade, que é um pouco dessa experiência, é organizar esses conteúdos. Ali a gente propõe quatro níveis. Um nível que chamamos básico, que se trata aí de vou chamar de treinamento, porque é isso mesmo, né? É um condicionamento admissional, onde eu tento adaptar os colaboradores à empresa, e que isso pode ser feito, quanto mais multidisciplinar for, melhor, porque aí eu economizo, eu vou estar sempre falando de produtividade, de eficiência, que eu acho que um país como o Brasil isso tem que ser considerado, e muito considerado, isso tem custo. As pessoas estão fora da assistência, não só os colaboradores que estão ali recebendo esses informes, como os seus facilitadores, seus instrutores. Então, esse conteúdo básico, ele tem que ser separado no que é específico por categoria, por área profissional, e aquilo que é geral, que tanto um fisioterapeuta, um enfermeiro, um nutricionista devem saber. Se eu for falar de insuficiência respiratória, tem um básico que todos esses profissionais têm que saber, basicamente a mesma coisa. Só que quando eu for falar de cuidado, isso se separa e vai para um mundo mais específico. Então, este conteúdo básico, né, está ligado às categorias daquelas pessoas que estão iniciando no hospital ou na sua instituição de saúde, que devem passar por esse conteúdo. Por outro lado, quando eu já fui por um setor, e aí eu me identifiquei com a ortopedia, eu me identifiquei com a neurologia, enfim, eu fui para a pediatria, eu fui para a terapia intensiva, eu entro num mundo mais especializado que nós chamamos de setorial. E dali eu vou ter uma gama de conteúdos que vai servir para eu aplicar, ou para eu criticar, ou para eu pensar, para eu refletir, para eu melhorar na área que eu estou trabalhando. A ideia é que o conteúdo tem que estar ligado ao exercício de poder fazer. Eu não acredito muito em ficar desvendando um monte de conteúdos, um monte de habilidades que eu não vou exercer. Eu acho isso até perigoso, porque não é porque eu tive um treinamento, passei por um curso há um ano atrás e não fiz nada sobre aquilo que eu vou sair fazendo isso nos pacientes. Eu considero isso muito perigoso, muito perigoso. Então, esse conteúdo especializado, setorial, ele vai ser aplicado nas áreas de terapia intensiva, na área de pediatria, na área cirúrgica. Subindo ali, é uma pirâmide, na verdade, que nós estamos fazendo, que depois a gente pode até demonstrar, nós vamos para um outro mundo mais especializado ainda, que é o mundo de cuidados. Que aí eu vou entrar em terapia nutricional, eu vou entrar no mundo do cuidado paliativo, eu vou entrar no mundo das feridas. E veja que interessante, ferida pode ser algo multidisciplinar. Eu posso ter o mundo feridas e estomias, por exemplo, na categoria médica, na categoria de enfermagem, na categoria da nutricionista, na categoria do fisioterapeuta, enfim, o que esses profissionais têm que saber sobre isso? O que eles vão aplicar? E lá em cima, no cume da pirâmide, a gente tem a última categoria, que é aplicável, né? Cada vez a menos profissionais, eu vou subindo essa pirâmide, saio do básico para o setorial, para o especializado, para o altamente especializado, que é aquilo que eu vou fazer com menor frequência, mas com alta complexidade, que está muito ligado a habilidades, como, por exemplo, sei lá, passagem de pique, né? daquele catéter, que é passado em substituição a catéteres de longa permanência, que tem que ir para um centro cirúrgico, tem que funcionar com o médico. Há profissionais que podem fazer isso, passando até com o uso de um ultrassom. E aí eu vou ter profissionais especializados para fazer isso. Então, isso tudo que eu falei, um conteúdo básico, ou seja, uma capacitação básica, uma capacitação especializada, uma capacitação especializada setorial, uma capacitação especializada a partir de alguns temas e um outro a partir de habilidades. Isso está ligado às categorias profissionais. O quanto eu estou no hospital, o quanto eu vou aplicar aquilo e o quanto eu entrego isso. Uma vez feito isso, a minha carreira vai sendo, dentro da sua instituição, ela vai sendo contabilizada, porque isso vai enriquecendo um prontuário. E o mais importante é que eu vou assumindo um papel passivo para um papel ativo. Porque quando eu sou um especialista,
eu vou atuar. E aí eu vou também ajudar a capacitar outros profissionais, eu vou ajudar a auditar situações, eu vou trabalhar nas linhas de certificação sobre isso dentro da instituição, eu vou ser um watcher sobre isso, de como isso está sendo feito. Então, isso muda completamente a minha relação no hospital. Isso motiva, isso me dá pontos, isso vai para o meu prontuário, isso pode fazer com que eu seja designada para categorias e pontos acima do que eu tenho hoje. Muito Não sei se legal. deu para entender, Com Tiago. certeza, com certeza. Muito legal. Então, você vai criando programas para atender a esses níveis da pirâmide. Depois a gente pode compartilhar essa apresentação, esse Sim, slide sim. com as pessoas para download. E as pessoas vão se aproximando, se especializando, formando uma espécie de times especialistas naqueles temas que podem ser acionados, e isso vai contribuindo para a ascensão profissional dessas pessoas, né? Muito. O engajamento dessas pessoas na instituição é fantástico, porque elas assumem um outro papel, um papel realmente ativo. E eu vou frisar o que você falou, Tiago, que essas pessoas vão constituindo um time. Eu adorava dizer e adoro dizer que você pode montar um time de especialistas na tua reserva. Você não precisa ter esses profissionais dedicados. Esses profissionais vão estar atuando nas suas áreas e podem ser chamados para fazer procedimentos, para fazer cuidados altamente especializados por colegas. Olha a segurança que você transmite no fim de semana, num domingo, num sábado. Eu sou nova naquela instituição e sei que aquilo... Eu tive lá uma capacitação, mas eu nunca fiz aquilo. Então, eu não vou sair fazendo. Eu vou lá, eu posso anexar isso numa intranet, num sistema de consulta que eu coloco lá, especialista em estomias. E aí eu enxergo que um colega está de plantão hoje no 9º andar. Eu ligo para ele, ele pode falar comigo e falar, olha, no fim do plantão eu passo aí, ou daqui a 20 minutos eu vou até aí e faço uma avaliação com você. Isso é fantástico, isso traz segurança, traz qualidade. E, de novo, pensando em custo, né? Porque eu não vou ter um monte de gente parada esperando a coisa acontecer. Incrível, porque a tecnologia, se você pensar numa plataforma de treinamentos online, que possa também dialogar com o que é feito presencialmente e trazer para esse banco de informações, você pode criar, pelo desempenho dessas pessoas, esses times e organizar toda a instituição a partir dessas habilidades, dessas competências. Isso faz muito sentido, bastante interessante. E assim, de maneira bastante prática, assim, Ivana, o que você já teve de experiência em termos de tecnologia? A gente falou um pouco aqui de ensino à distância, mas eu tenho certeza que outras tecnologias também já passaram aí. Você pode falar um pouco sobre isso e dar um enfoque sobre para qual cada uma que você teve experiência, aqui se aplica? Eu consigo mesclar? Como é que é isso na prática? Sim, eu acho que a gente deve mesclar. Acho que deve, né? Acho que usar só um recurso de novo, né? A gente considerar os nossos públicos. Quando eu me refiro a público, é o público dos nossos colaboradores, né? Quais são as formações deles e o que eles vão entregar. Então, eu vou passar aqui por três momentos bem simples para a gente pensar um pouco no que considerar na escolha dessas tecnologias, desses recursos, né? Então, nessa pergunta, o quê? Eu acho que o que usar, o que educar, o que fazer. Bom, eu acho que o grande desafio é fazer com que a educação faça parte da rotina. Ela tem que estar implícita no dia a dia. Isso é o sonho de todo gestor, né? Todo gestor quer que seus colaboradores estejam o tempo inteiro se desenvolvendo, estejam com vontade de ler, com vontade de melhorar. Mas o que a gente, enquanto gestor, faz para isso acontecer? Estratégia, né? Que estratégia? Acho que a primeira estratégia é fazer caber na rotina de trabalho.
Porque tudo que a gente tem que fazer depois da rotina de trabalho, muito possivelmente vai ser frustrante. Porque as pessoas vão sair daquela instituição e vão para outra instituição trabalhar, que é a coisa mais comum que tem no Brasil. 2 empregos, até 3 empregos. Ou então vão estudar. Então, tem que fazer caber na rotina de trabalho. Isso me faz pensar que a metodologia ela tem que ser ágil, tem que ser portátil, tem que ser pequena, tem que ser flash. E aí, de novo, os conteúdos. Os conteúdos têm que ser elaborados de forma multiprofissional e tem que mexer com você. Tem que trazer à tona informações do que aquilo vai ser aplicável na prática. Então, nessas situações em que eu tenho que lidar com coisas que sejam muito imediatas, eu quero trazer isso para o meu colaborador, eu quero dizer para o meu colaborador como é que ele tem que fazer da melhor maneira. A simulação é fantástica. Trazer filmes que eu posso olhar rapidamente é muito fantástico. Trazer informações de como tem sido o desempenho da tua instituição naquilo é fantástico. Então, vou dar um exemplo muito simples, né? Eu quero mostrar para ele como é que a gente vai fazer uma intubação de um médico, por exemplo. Quero rever uma intubação difícil. Ou eu quero rever uma massagem cardíaca. Então, a gente traz lá um monte de conteúdos, aí no meio está todo mundo bocejando. Não dá. Eu acho que eu gosto muito da espiral do conhecimento e gosto muito de alguns autores que falam sobre o knowledge management, né? Como é que você faz essa gestão do conhecimento? E fala muito dessa coisa de você provocar, de você tentar mudar o comportamento. E eu acho que uma coisa muito impactante é você trazer números da sua instituição e, se possível, da unidade que ele trabalha. Dizendo assim, nos últimos 5 anos não aconteceu nenhuma parada cardiorrespiratória nessa instituição, nesta unidade. E as paradas que tiveram nos outros andares tiveram sucesso. Os tempos médios de ressuscitação foram 6 minutos, foram 5 minutos. Isso faz você olhar aquilo e pensar assim, meu, que responsabilidade eu tenho. É muito melhor do que você trazer um monte de conteúdo. Aí você já deu um pá. Aí você traz um filminho rápido de qual é o papel dele naquilo. Não que você não possa trazer outros contextos, mas se você quer impactar, é curto, é rápido, tem que ser assim emocionante, porque senão você vai perder o teu leitor. Exatamente, a gente estava conversando outro dia que hoje a gente não tem mais paciência para ver um vídeo no WhatsApp que tenha mais de 3 minutos, né? Você fala assim, 3 minutos não tem, 5 minutos, amanhã eu vejo. E isso se torna um parâmetro para tudo que a gente faz. Né? E a gente precisa estar atento a isso. Continua, por favor, Ivana. E é um desafio para a saúde, né? Porque a saúde temos que ser baseados em evidência. A gente quer trazer tanto gráfico, tanta coisa. Aí, às vezes, olhava aquele povo técnico assim e falava, meu Deus, o que é isso? Precisamos tomar cuidado, muito cuidado com as terminologias. As pessoas não sabem, às vezes, o que é aquilo. E isso até é perigoso. Então, eu acho que a estratégia do quê é fazer caber na rotina, e eu estou me referindo a tempo curto, tempo prático, e considere a prática, considere o contexto que aqueles profissionais vão trabalhar. Aí vocês devem estar perguntando para mim, nossa, mas eu tenho 1000 colaboradores na minha instituição, eu vou fazer um treinamento para cada um? Não, nós vamos trabalhar com frequências. Qual é a frequência de utilização, de emprego daquilo lá? Aquilo lá tem muito, ele vai fazer muito. Bom, então nós vamos passar todo ano, nós vamos fazer aquilo todo ano, vamos chamar eles para uma simulação, porque aí eu não preciso ficar ensinando nada, eu vou ver como ele faz e vou ajudar ele a se aperfeiçoar. Por outro lado, tem coisas de baixa frequência, então aí eu vou ter que trazer um conteúdo para ele ler, vou ter que trazer uma informação impactante para ele se interessar. Então, é usar um pouco dessas estratégias. E aí eu voto muito na simulação, na simulação realística, que é fantástica, né? Na situação de usar o que nós estamos fazendo agora, bate-papo, chat, com o meu gestor, por que não? E em curtos links que eu possa ver filmes curtos, muito curtos, em que eu possa filmar ali como eu faço. Eu acho que isso tem impacto muito grande para a área de saúde.
Na segunda parte, nós vamos entrar aí nesse, depois do que, né? Quais são os temas, nós vamos falar do como, né? E esse como, eu acho que é esse mix de tecnologias que a gente vem falando. Os hospitais e as instituições têm usado muito centros de capacitação. E os centros de capacitação são locais fantásticos, onde existem robôs, existem bonecos. E eu acho que a pergunta que a gente que lida com a educação tem que fazer é: estão usando? Eu acho que a gente tem que perguntar isso. Aquilo está sendo usado do jeito que a gente tem capacidade para usar? E aí eu vou dar um chute. E vou dizer que muitas vezes vão dizer assim: não dá para tirar as pessoas do campo de trabalho. Eu mal tenho quem trabalha lá, como é que eu vou levar ele lá para o centro de capacitação? Eu trouxe um boneco aqui para a minha unidade, mas as pessoas não conseguem parar. E se eu fizer isso no fim do plantão, eu não consigo reunir as pessoas, porque eles têm outros trabalhos, eles têm outro emprego, ou então eu vou ter que pagar hora extra. Então, de novo, tem que fazer caber na rotina de trabalho. E aí, gestor, não tem jeito. Eu acho que a experiência que tive, que posso contribuir, isto tem que fazer parte do seu planejamento. Lá no começo do ano, no fim do ano anterior, esses conteúdos críticos que eu disse que eu tenho que passar, que é importante ver, que está ligado ao teu negócio, ou que a gente analisou dados e vimos que nós não estamos tão bem na fita assim, que a qualidade está comprometida, que as pessoas não estão fazendo aquilo bem, que estamos com indicadores assistenciais não tão bons, ou que eu quero melhorar, que eu aposto nisso, eles têm que ser considerados muito fortemente na tua agenda. E neste sentido, a agenda tem que ser considerada e prevista. Então, quando os profissionais têm suas escalas feitas, tem que ter um asterisco lá no dia em que 2 daqueles profissionais vão fazer treinamento, ou vão sair, vão se ausentar por 40 minutos, por 30 minutos para fazer a sua discussão, participar ali de uma roda de ensino, vão participar de um grupo de discussão. No outro dia vão outros 2, no outro dia vão outros 2. E a outra estratégia é usar facilitadores. Dentro da sua própria equipe, você capacitar instrutores ou facilitadores ou tutores que possam colaborar nesses treinamentos. Então, eu estou lá, eu faço minha carga horária e eu combino que eu vou ter uma extensão de 4 horas mensais para poder apoiar a capacitação dos meus colegas. Isso também, olha só, isso também está ligado ao plano de carreira, porque eu mudei meu patamar. Eu não sou só mais um profissional assistencial, eu sou um profissional educacional também. E eu não estou dedicada a isso. Eu faço isso de forma extensiva. Se você tem uma equipe de 200 pessoas, 200 profissionais ali, universitários, e você potencializar 20 para fazer isso, olha que interessante. Se eles estiverem cobrindo turno da manhã, da tarde, da noite, talvez eu não precise tirar ninguém do hospital, do seu local de trabalho. Eu possa fazer isso sem perda de tempo com aquele ir e vir, né? Ir até lá o centro de capacitação, voltar. Por outro lado, também não vamos esquecer que centros de capacitação são fantásticos, têm alto custo e têm que ser bem utilizados. Então, eu acho que faz parte também monitorar as horas de utilização do centro de capacitação de vocês. Exato. Talvez vocês tenham exemplos aí, vocês tenham surpresas, às vezes não tão boas. É verdade. A gente está falando de um investimento enorme e a gente observa uma ociosidade bastante importante nisso. E a gente está lidando com esse desafio de tentar entregar soluções, Ivana, que caibam no orçamento da maior parte dos hospitais, que possam ser previstas de um ano para outro, que possam entrar na rotina, e aí a gente investir diuturnamente em educação. E aí não pode haver desperdício nisso, né? Acho que é bastante importante pensar nisso, Thiago, especialmente que os seus facilitadores, quando dedicados, eles estão ali para fazer aquilo. E
eu participo de muitas mesas redondas discutindo que o time dedicado às educações continuadas, à educação permanente, é um time muito pequeno, muito pequeno. E aí eu fico pensando assim, é um time pequeno, mas o que de verdade ele conseguiu transmitir e o que aquelas pessoas que receberam aquelas instruções, que receberam aqueles conteúdos, que foram motivadas a se capacitar, se desenvolver, o que elas mudaram na prática? Então, eu acho que o discurso tem que mudar. Eu entendo que essa coisa de caber na rotina, de criar possibilidades de capacitações flash, tem que ser pensadas. Eu acho que ter times de instrutores a partir de jornadas estendidas de trabalho é muito bom, é sustentável, é possível, porque faz com que eu não tenha um banco de reserva de pessoas, né, dedicadas a isso, que custam caro, mas eu tenha pessoas que trabalham de forma assistencial, de forma técnica, e isso é muito bom, porque elas estão vivendo o contexto da realidade. Elas não se mudaram para o escritório e estão observando lá longe como é que está a prática. Elas vivem a prática. A chance delas estarem apostando em conteúdos reais, em conteúdos que abordem a problemática, que consigam ver pessoas que tenham facilidade ou não, fica muito mais fácil. Fora a avaliação que ela faz dos colaboradores, que são a própria equipe de trabalho dela. Então, eu gosto muito de lidar com estes tutores, né? Com essas pessoas, e há cursos de capacitação para essas pessoas, que tem grupos que conseguem, e pode ser um especialista também, pode ser um próprio especialista, que faz as suas jornadas de trabalho como enfermeira, como fisioterapeuta, como médico, por que não? E que depois ele tem um contrato ali de pagamento de mais, sei lá, 20 horas em haver, 12 horas, 20 horas em haver por mês, que seja empregado a capacitação de grupos. Aí você vai ter um grupo da manhã, um grupo da tarde, um grupo da noite. Isso é muito possível, isso é motivador, isso faz com que as pessoas não precisem ir e vir, e o tempo de ir e vir, às vezes, se deslocar dentro do hospital é meia hora. Então, nessa meia hora, eu consegui já terminar o meu conteúdo que eu tinha proporcionado. E ao invés de eu ter que pagar a hora extra para um monte de gente, eu já acordei ali 20 horas extras que às vezes não podem ser pagas em formato de banco de horas, e isso é muito possível. E isso se planeja, né? Isso é possível se planejar. Muito legal, Ivana, essa visão sistêmica aí da questão do treinamento, capacitação. A gente está caminhando para o fim aqui, nesse modelo de entrevista flash, né? Pela internet. Tenho certeza que podemos ficar aqui discutindo muitas outras coisas. Mas eu queria te dar aí um momento para palavras finais, talvez você trazer algum outro tópico que a gente não tenha mencionado, que você destacaria aí como importante, e também uma mensagem para quem está assistindo a gente, para quem está construindo, para quem está querendo fazer diferente, para quem se é apaixonado por treinamento, quer mudar a realidade do seu hospital, da sua instituição de saúde. O que você tem para a gente aí, Ivana? Bom, eu acho que eu tentei falar um pouco da experiência de algumas com especialistas, né? É apenas uma contribuição, e a minha contribuição também é pequena, mas eu acho que eu gostaria de falar sobre 6 pontos rápidos, que eu chamo de desafios e considerações. São grandes desafios, mas eu acho que eles devem ser considerados no seu planejamento estratégico. Primeiro é a integração. Eu acho que integração é uma grande estratégia. Há uma grande dificuldade de otimizar conteúdos. Quando eu falo isso, pensar que a equipe multiprofissional, multidisciplinar, ela trabalha em equipe no seu dia a dia. Então, muito do que se faz é comum. Se é comum, é possível ser o mesmo conteúdo passado por um desses profissionais que funciona como facilitador para vários profissionais. Isso me dá a possibilidade de uma abrangência, de uma eficiência muito grande. O desafio que a gente enfrenta é que ainda, especialmente na área de saúde, cada um quer ter seu conteúdo, cada um tem que ser dono da sua página, cada um tem sua educação continuada,
o seu grupo de instrutores, isso é caro, isso não funciona. Então, o desafio da integração verdadeira é um grande desafio. E aí a dica que eu dou é viabilize conteúdos comuns e capacite, faça capacitações a partir de simulações onde todos os profissionais estão na mesma mesa, estão no mesmo lugar. O segundo ponto é a construção desses conteúdos. Eu tenho uma experiência onde, exatamente por esses muros, né, que as categorias profissionais têm, apesar do discurso da integração, esse é o grande desafio, né, realmente integrar as equipes. Eu acho que a construção de conteúdos focados no que se precisa é um exercício em que o diretor tem que participar, porque ele está completamente ligado ao desempenho do que nós vamos ter naquele ano. Então, foco no negócio e uma análise rigorosa dos seus indicadores assistenciais deste ano e do ano passado são fundamentais. Então, como é que se desempenhou a assistência? Como é que nós fomos em termos de parada cardiorrespiratória, de infecção, de queda, de úlcera por pressão, de feridas? Como é que foi nosso desempenho? Isso vai dizer como eu vou focar, como eu priorizar. Então, eu entendo que o grande segundo desafio, depois da integração, é priorizar conteúdos. O que nós vamos treinar? É muito comum o que nós vamos capacitar, o que nós vamos desenvolver. E ainda, quais as categorias profissionais que vão estar envolvidas nisso? Quais vão estar participando de verdade deste negócio? Isso faz com que caiba na rotina, que dê tempo no ano. Porque é muito comum você ter agendas enormes, aí você chega no fim do ano e fala, não fiz nada daquilo. Desembolsou dinheiro, orçou e no fim do ano não aconteceu. Falta de priorização. Falta de olho no negócio, falta de análise dos indicadores assistenciais para dizer assim, o que nós vamos ver agora? Terceiro ponto é a avaliação dos colaboradores. E esse é um terceiro ponto também muito difícil. Ninguém gosta de ser avaliado. Só que se eu parto para o princípio da priorização e da categorização, de ligar com o seu prontuário, de dizer o que você precisa, eu preciso de avaliar e dizer assim, no que isso é muito bom. Então, eu gosto muito da ideia de montar oficinas onde eu consiga avaliar habilidades, conhecimento e entrega, né? O teu comportamento. E aí eu vou descobrir coisas maravilhosas, vou descobrir colaboradores que podem ser facilitadores e que eu nem pensava nisso. Então, perder um pouco de tempo e montar simulações onde eu possa avaliar as habilidades, o conhecimento e o comportamento dos nossos colaboradores, dos nossos times, é muito bom. Além de te colocar uma avaliação e isso valer para o seu desempenho, valer como uma avaliação para a sua progressão profissional, isso faz com que você possa, de verdade, perceber aqueles que realmente estão precisando de coisas e outros não. Isso, de novo, economiza instrutores, isso junta pessoas que estão com dificuldade em grupos e ele se percebe com outro de outras áreas e isso aponta para o que está crítico na tua instituição. Então, eu gosto muito de roteiros para avaliação de colaboradores, avaliação da habilidade, do conhecimento, do comportamento. O quarto ponto é o uso de tecnologias. Então, as tecnologias têm que ser utilizadas de formas bastante diferentes, dependendo do seu público. Pensar em linguagens diferentes e pensar nas categorias que elas vão ser aplicadas. Quando ela precisa ser rápida, quando ela precisa ser impactante, ou quando não. Eu preciso ter conteúdos mais específicos, mais longos, que eu preciso de leituras mais vastas. Então, isso tudo a tecnologia pode me permitir. Pensando sempre em tentar conectar quem é que fez aquilo. Então, aí teu registro de pontos, se possível, ele tem que sempre estar conectado e falando assim, eu saber que você entrou, eu saber que você viu, eu saber que você se avaliou, né? Avaliações de retenção também. O quinto ponto é pensar em custo. Tudo custa. Então, ter indicadores de quanto custa. Quantas horas de treinamento, de capacitação foram feitas, quanto é o custo do seu instrutor, quanto de hora extra foi empregado para aquelas pessoas fazerem aquilo e anexar isso com o seu desempenho em termos de indicadores assistenciais.
Ou seja, eu estou realizando, eu estou desembolsando aquilo para provocar o desenvolvimento de pessoas e o que de verdade na prática está acontecendo no meu hospital, numa instituição de saúde, seja em que área for. Ligado também aos custos de eventos, né? Que se eu estou desembolsando tanto dinheiro e tiver tantos eventos, eu preciso mudar rapidamente os públicos, a linguagem, a minha metodologia. E um outro fator que eu gosto de trazer é o seu turnover. Às vezes a gente está fazendo conteúdos enormes, desembolsando coisas enormes, e o pessoal está tudo indo embora. Então aí eu preciso rever. Talvez eu tenha que segmentar esses conteúdos, isso é muito comum na área de hotelaria, né? Que o turnover é altamente áreas de limpeza, áreas de hotelaria mesmo. O turnover é altamente grande e eu tô lá com instrutores caríssimos, tirando um monte de gente, eles passam 2 meses e vai embora, passa 3 meses e vai embora. Então, eu preciso mudar, preciso segmentar. Eu vou dar um pedaço e ele vai empregar aquilo. Depois eu vou dar outro pedaço, ele vai empregar aquilo. Para eu não perder tanto tempo e o custo ser possível. E a última coisa que nós falamos também é pensar na integração ensino-hospital, ensino-instituição de saúde. As pessoas, esses conteúdos, quando integrados, todo mundo aprende. Todo mundo, o ambiente de aprendizado é generalizado. E eu posso, quando eu tenho ensino, contratar essas pessoas depois e ter esse período de treinamento admissional, que pode durar 30, 60 dias, reduzidos a 20 dias. Isso, em termos de custo, pode ser uma folha de pagamento de um mês inteiro da tua instituição. É verdade. Uau, que aula, hein, Ivana? São reflexões, eu acho que cada um desses tópicos dá um papo grande, mas é interessante, é fantástico. Eu sou apaixonada por esse tema. Quando eu conecto com eficiência, eu acho muito interessante. Exato. Outras conversas que a gente teve aqui falando sobre o quanto que o profissional treinado tem ganhos de produtividade. E a gente percebe que isso é real, vem se repetindo aí essa percepção. Ivana, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação aqui. A gente fica muito feliz de ter a sua contribuição. Foi uma experiência ótima. Anotei um monte de coisa aqui. Tenho certeza de que quem está aí acompanhando a gente também anotou um monte de coisa e pode rever também. Essa é a vantagem, né? Pode rever essa conversa, não tem problema. Você está para lançar um novo livro, não é isso? Você quer falar sobre isso? Eu não diria que lançar, né? São várias reflexões, mas assim, a caminho estão algumas possibilidades, né? De leituras, de participações e, quem sabe, um livro novo. Mas eu também queria agradecer, eu gostei muito de estar com vocês, de poder falar e contribuir, espero ter contribuído. Não é uma experiência grande, não, Tiago, eu acho que é uma experiência, talvez de poucas instituições, mas de muitas horas de conversa, de bate-papo, de mesas redondas. Eu tive aí tenho tido a oportunidade de participar de vários eventos, de conversar com gente pelo país inteiro. Então, esse é um tema que eu acho que a saúde brasileira precisa considerar muito, né? O desenvolvimento de pessoas, porque nós não podemos esquecer que nós somos gente que cuida de gente, né? Então, isso é muito importante. Muito obrigada. Obrigado, Ivana. Bom, você que viu aí a nossa conversa, acha que o seu colega precisa saber também, precisa ouvir, compartilha com ele. Esse curso é gratuito, então a gente espera que isso tudo esteja ajudando bastante o seu dia a dia, os seus desafios aí na sua instituição. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.